Oi pessoal, tudo bom? Essa é a aula 3 do minicurso desse fim de semana, intitulado Os Arquétipos e o Inconsciente Coletivo, certo? Então, nesse minicurso e nessa sequência de pequenas aulas, certo? Breves aulas, né? Eu queria de modo muito tranquilo, certo? Diferente do minicurso anterior, que foi sobre os espíritos, né? Em que as portas batiam, tinha gente caminhando no teto, o tapete saía do lugar, as pessoas batiam na porta e olhado, o corredor estava totalmente vazio, não tinha ninguém, né? As gravações sendo cortadas, enfim. É diferente do minicurso passado, que foi sobre os espíritos, né? Os fundamentos psicológicos da crença dos espíritos. Eu estou fazendo um mini curso agora bem light, tá certo? De introdução a esta obra aqui do Jung, que é um dos volumes mais importantes das obras completas, né? Claro que em breve, pequenas 4 aulas, né? E num breve anúncio também, né? Porque é sempre um anúncio mais de 4 aulas. Eu não vou comentar todo o volume, tá certo? Mas apenas dar algumas sugestões de como a gente pode abordar a obra, tá certo? Então, é, a gente que se interessa por filosofia, tá certo? Assim, a gente sabe que existe uma discussão, né, que foi muito forte na Idade Média, né? Mas que eu creio que essa discussão é uma tentativa de dar solução, de dar resposta a um problema aristotélico, certo? Que é o problema da existência ou não dos universais, né? Porque no dado momento da obra de Aristóteles, Aristóteles que era ao mesmo tempo metafísico e empirista, né? Ao mesmo tempo que Aristóteles é considerado o pai da lógica formal, o criador da lógica formal, pelo menos aquele que descobriu a estrutura lógica do mundo, né? Quando eu falo estrutura lógica do mundo, é lógica material, né? E quando eu falo lógica do pensamento, simplesmente articular, criar argumentos e formular juízos, proposições, sentenças, né? Justas, adequadas, me refiro à lógica formal, né? A possibilidade de demonstração, né? Tudo isso até hoje está na base do método científico, né? A observação empírica e ao mesmo tempo a necessidade de verificar, né? Provar, testar, tudo isso é uma construção hipotética por meio de argumentos, né? E é aí que está o método dialético, né? O método dialético ocupa o centro de toda a ciência, né? Mas mesmo sendo aquele que descobre, né, o instrumento, o órgão, né, da lógica formal, dos tópicos, né, sempre preferiu argumentar de modo dialético, né? Ele sempre preferiu fazer investigações dialéticas sobre o mundo, né? É, E aí, nessas investigações, Aristóteles que... assim, eu me arrepio quando eu falo de Aristóteles, porque o cara foi muito incrível, né? Porque ele basicamente criou a grande maioria das ciências da natureza, pai da biologia, pai da mineralogia, né? Inventou os museus, inventou o jardim zoológico, inventou a lógica, deu uma contribuição para a metafísica que até hoje a metafísica que a gente estuda filosoficamente ou é platônica ou é aristotélica, né? Assim, se ombreou a platônica de respeito ao discurso metafísico, né? Deu uma base concreta à teologia, criador da teologia, o primeiro a utilizar o termo teologia, criador da física, né? Da física, enfim, Aristóteles, né? É, é, como a gente fala aqui no Recife, não é um fraco, né? Um cara fraco assim, né? Tipo, tipo Aristóteles, né? É, Então, assim, Aristóteles lança uma questão pra gente que é sobre a investigação do mundo, levando em consideração que tudo aquilo que existe sob forma individual, tá certo? E todo nosso conhecimento é um conhecimento do geral, né? E interessante que o Jung, na prática da psicoterapia, vai retomar essa discussão, mas numa matriz kantiana, né? Porque ele vai utilizar a expressão antinomia, né? Que quando a gente pensa em antinomias, a gente pensa fundamentalmente na filosofia do Kant, né? Mas que não deixa de ser dialético, até porque dialética, toda antinomia, por definição, é dialética, né? E dialético é o próprio método aristotélico, e dialético é o próprio método clínico do Jung,
né? Então, Jung também, a gente tem que olhar para Aristóteles também, né? Em várias épocas olharam para Aristóteles, tá? Como para tentar entender a si mesma, né? Embora Jung chamasse Kant de meu filósofo, né? Mas assim, a contribuição de Aristóteles é fundamental, né? E a autonomia que Jung responde é que o individual não importa perante o genérico não importa perante o individual, né? Porque quando a gente está diante do paciente, que a gente observa o paciente, que a gente descreve o paciente, a gente está utilizando, descreve os sintomas do paciente, a gente está utilizando o método da ciência da natureza. E quando a gente vai explicar o fenômeno do paciente, a gente se utiliza dos métodos das ciências humanas, né? Mais uma antinomia também, epistemológica, no centro das ciências humanas, né? O que é que isso tem a ver com arquétipo? Bom, a própria definição de arquétipo, certo? Também faz parte de uma tentativa empírica, certo? De solucionar esse problema antinômico, né? E aí, na Idade Média, você vai ter a disputa, né, chamada querela dos universais, entre os nominalistas e os realistas, né? Nominalistas dizendo que os universais são apenas um nome, eles não existem em si, né? E os realistas dizendo não, os universais existem em si, realmente, tá? Os arquétipos existem em si mesmo ou não existem? O inconsciente coletivo é algo na natureza, né? Bom, a gente precisa lembrar que os arquétipos são formas vazias, tá certo? Um grande problema quando a gente começa a estudar a psicologia junguiana é a gente se fascinar pelas imagens do inconsciente. E a gente se imaginar pelas representações culturais, pelas representações da cultura. A gente se fascinar com os símbolos religiosos, né? A gente se fascinar com os mandalas, né? E claro que a gente se fascina porque tudo isso toca a nossa alma profundamente, e mais do que isso, tudo isso nos cura, tá certo? Não é à toa que eu fiz um mini curso chamado A Função dos Símbolos na Cura da Alma, certo? Então, a gente se fascina, isso de algum modo captura a nossa alma, né? E a gente tende a pensar que são os arquétipos. Não são. Não são os arquétipos. Mandala não é um arquétipo, tá? Os símbolos em si mesmo não são os arquétipos. Os símbolos apontam para o desconhecido. Os símbolos são representações possíveis de experiências arquetípicas, tá certo? E os arquétipos são condições de possibilidade objetiva dessas experiências, tá? Isso quer dizer que quando nós nascemos, nós não herdamos o patrimônio cultural imagético da humanidade, os símbolos da humanidade, os símbolos que a humanidade criou e foi registrando, né, ao longo do tempo, como uma forma de registrar a sua experiência vivida, né? A gente apenas nasce com as possibilidades de imaginar e de criar determinados conceitos, determinados conteúdos. E quase sempre, pelo fato dessa disposição ser tão inata, a gente já trazer de fato essa disposição, a gente cria. A gente tem uma pulsão, né? Pulsão é um termo psicanalítico, a gente tem um instinto criador, né? Nós temos um instinto criador. A criatividade é um dos instintos, é um dos padrões básicos do comportamento humano, certo? E nominalmente, ou seja, do ponto de vista nominalista, o arquétipo é apenas um nome, né? Assim como o inconsciente é apenas um nome. Porque você pode chamar o inconsciente de outros nomes. Você pode chamar o inconsciente de anima mundi. Você pode chamar o inconsciente de materia megisto, materia universalis, alma do mundo, né? Você nomeia vários, né? Mas o termo inconsciente é o termo mais científico possível que Jung encontrou. Por quê? Porque justamente esse é o nome, não significa nada, não há um conteúdo definido. É inconsciente. Ou seja, não é uma coisa, não é algo que a gente já saiba o que é. Inconsciente, gente, é tudo aquilo que a gente não sabe o que é. Se a gente sabe o que é, não é inconsciente, é consciência, né? Então, se eu vejo um mandala, olha o inconsciente. Não, não é porque eu estou vendo, eu estou consciente.
né? Apenas aquela mandala é um símbolo, é uma possibilidade que eu tome consciência de determinados conteúdos psicológicos que são inconscientes em si mesmo, ou seja, já transcende a esfera da consciência, tá? E aí a gente valoriza o trabalho espontâneo, a criatividade espontânea das imagens do inconsciente, certo? Se o arquétipo é um nome, um outro nome para arquétipo pode ser monomito, né? Ou seja, por trás de todas as histórias, de todas as narrativas humanas, existe sempre o mesmo tema sendo tratado, né? Que é o tema da jornada da consciência, né? Da jornada do herói em busca do self, em busca do si mesmo, em busca da totalidade, né? Interessante que essa semana, né? Hoje é sábado, certo? Ontem, sexta-feira, não, foi quinta-feira. Antes de ontem, na quinta-feira, eu trabalhei o monomito com um paciente, né? A gente pensou muito a vida dele a partir da expressão do mito e quais pontos da jornada do herói ele estaria vivendo nesse momento. E o que ele deveria fazer nesse momento a partir de várias mitologias amplificadas que também vivenciaram sincronisticamente, na verdade, esse momento que ele está vivendo. É por isso que o mito, né, e os mitos, a mitologia, o conjunto de mitos de um povo, de uma cultura, e a mitologia humana, de modo geral, é tão importante para a análise, para a clínica, como uma forma da gente verificar nessas representações coletivas, em linguagem socioantropológica, de acordo com a Levi-Bru, por exemplo, as respostas que a humanidade deu a motivos e a problemas comuns que todos nós, em algum momento, vamos atravessar na nossa existência, na nossa caminhada no mundo, na nossa jornada, certo? Então, por exemplo, um outro nome, pensamento elementar, do Adolf Bastian, também que o Jung cita. Por trás de todas as narrativas existe sempre o mesmo pensamento elementar. O arquétipo é um outro nome para pensamento elementar. Ou categorias da imaginação, ou categorias da fantasia, certo? Categorias da imaginação, categorias da fantasia são, nos dizeres de Hubert Immaus, né? Immaus, principalmente Immaus, um antropólogo que eu sempre estudei muito na graduação, nas minhas pós-graduações na universidade, são os equivalentes sócio-antropológicos o arquétipo entendido como a psicologia, né? De um ponto de vista psicológico, né? E como é que os arquétipos se relacionam, né, com o corpo, com a vitalidade, ou seja, com o nosso organismo, né? Ou seja, a psique faz parte do corpo, mas ao mesmo tempo ela não é só corpo, ela depende do corpo, assim como o corpo depende da psique, certo? E a psique, por ter sua origem na natureza, também é formada pelos instintos, né? Instintos são padrões gerais de comportamento, né? E esses padrões, quando se espiritualizam no sentido da cultura, certo? Eles passam a se transformar, ou seja, o símbolo da transformação opera de modo que esses instintos cegos, né, essas pulsões que nos impulsionam, né, a viver, né? Eu utilizo o termo pulsão na psicanálise porque eu acho um termo massa, acho um termo legal, né? Porque o sujeito simplesmente ele é impulsionado, ele é jogado, né, a viver, né, impulsiona para a vida, ou como diria Jung, a vida clama para ser vivida, né? É que nós temos o surgimento justamente dos arquétipos ou dos padrões arquetípicos. Eu adoro uma metáfora que diz que o arquétipo é uma forma pela qual o instinto encontrou de se auto-observar, de se auto-enxergar, né? Mas, ou seja, todo arquétipo é a imagem do instinto, né? E a gente vai conversar sobre os instintos fundamentais, segundo Jung, na próxima aula, certo? Mas aí, se o arquétipo é uma imagem do instinto, ou seja, é uma forma que o instinto encontrou para se auto-observar, como é que os instintos sendo cegos, eles podem ver, né? Aí tem uma metáfora que eu acho mais bonita ainda, que diz que dois rios se encontraram e criaram a cultura ocidental. Um rio que nasceu de uma terra de um Deus que não podia ser visto,
e o outro rio que nasceu de uma terra de um poeta que não podia ver. Tá? Ou seja, o Deus que não podia ser visto era o Deus de Israel, é o self, é o si mesmo, que para Jung é apenas parcialmente empírico em sua representação psicológica. E o poeta que não podia ver era Homero, que é um poeta cego. Tá? Ou seja, como da cegueira nós podemos encontrar a luz, certo? Nós podemos encontrar a luminosidade da produção cultural e das formas arquetípicas. Tá? Então é isso, pessoal. Muito obrigado.